Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao The Source TV, a sua principal parada com destino ao futuro criativo, conectado e aberto. Eu sou a Joyce Ribeiro e com a Red Hat e os nossos convidados, nós vamos compartilhar conhecimento para despertar ideias. Hoje a gente conversa sobre Open Science, que é também conhecida como ciência aberta em português. Eu vou falar aqui um pouco antes sobre Open Science, antes do início da nossa conversa com os convidados. Olha, o conceito não é novo, mas ganhou mais destaque em razão da pandemia, com a busca acelerada por vacinas e fórmulas capazes de combater a Covid-19. Na prática, a ciência aberta consiste em compartilhar pesquisas científicas, possibilitando o trabalho conjunto e em sinergia de vários especialistas ao redor do mundo. Para a gente saber mais sobre os benefícios da ciência aberta e por que essas soluções são essenciais para o futuro do planeta, hoje eu tenho a alegria de receber a doutora Cláudia Bauser Medeiros, que é pesquisadora e professora titular do Instituto de Computação da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciência e do Conselho Científico do Sistema Mundial de Dados, e também o Gilson Magalhães, que é presidente da Red Hat Brasil. Então, doutora Cláudia, muito bom recebê-la. É um prazer e uma honra estar aqui com você e com o Gilson. Gilson, uma alegria para todos nós recebê-lo aqui também na The Source TV. Olá, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, ladeando com você, Joyce, que vai conduzir essa conversa, e com a doutora Cláudia, uma grande expressão no mundo acadêmico brasileiro. Muito, muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Doutora Cláudia, eu começo com você, então. E a minha pergunta é a seguinte, para contextualizar, para que todos que estão nos assistindo agora entendam mais sobre o nosso tema, né? Como a gente pode definir em termos práticos e mais fáceis, né? O que é a ciência aberta e quais são os principais desafios e oportunidades que essa prática nos traz nos dias de hoje? Olha, você começou com uma ótima introdução com a definição, né? E a ciência aberta, de uma forma geral, é tudo que permite colaboração em pesquisa sem fronteiras. Ou seja, a gente compartilha tudo que está associado a uma pesquisa com gente que a gente não conhece, talvez nunca venha a conhecer, e até mesmo ainda não nasceu, porque a gente está disponibilizando resultados de pesquisas, dados, artigos, software, que estamos desenvolvendo hoje, para outros utilizarem e aumentarem o conhecimento. E, Gilson, eu peço para que você nos explique, então, como os caminhos da ciência aberta se cruzam com a tecnologia de código aberto. Olha só, o que se repara hoje em múltiplas indústrias é que o uso de recursos computacionais passou a ser talvez um grande diferenciador entre sucesso e fracasso dos empreendimentos. E a ciência não está longe disso. A ciência cada vez mais depende de recursos computacionais. As pesquisas dependem muito de uso de dados, de armazenamento de dados, de algoritmos novos e toda sorte de insumos nessa direção para garantir que haja, de fato, um avanço mais rápido. Cálculos, análises, tudo isso é feito a partir de algoritmos nos dias de hoje. Esses algoritmos, eles, quando produzidos de forma aberta, eles capacitam uma quantidade muito maior de pessoas para terem acesso a esse mecanismo, essa metodologia, ou esse código propriamente dito. E isso já acontece na indústria de tecnologia da informação desde a década de 80, quando surgiu o movimento de open source. A Open Science, pelo que eu li, doutora, nós estamos falando desde 1600, movimento já... Isso.
abrindo a pesquisa científica para ser provada por várias universidades, laboratórios, em cima de teorias que são lançadas. E open source é basicamente isso, é código produzido em colaboração, em que todos podem ter acesso e podem testar. As iniciativas de open science hoje, elas se baseiam muito na possibilidade, de fato, do compartilhamento desse código. Porque se você está falando de um código fechado, dificilmente você vai ter a abrangência que um código aberto tem. Então, elas se encaixam muito fortemente numa visão de futuro. O uso mais intensivo de processamento de dados, ciência da computação e coisas dessa natureza, o aumento exponencial de dados coletados e esses dados podendo ser acessados de forma padronizada por múltiplas instituições. Então, há uma conexão muito grande entre código aberto, open science, e eles se encontram lá na frente para se somar e produzir um resultado, o que eu diria, de fato, transformador. E, doutora Cláudia, uma das grandes preocupações é justamente em relação à quantidade dos dados gerados e a proteção desses dados, né? Em relação à segurança dessas informações. Então, proteger esses conteúdos ao mesmo tempo em que se expande a Open Science no Brasil. E como a comunidade, de maneira geral, pode ajudar a alavancar a ciência aberta no país? Olha, bom, existe a questão da colaboração, você falou do volume, e eu só queria voltar ao que o Gilson falou de 1.600, porque as pessoas vão dizer 1.600 é coisa do passado. Então, o que dizem que Open Science existia desde 1.600? Porque os pesquisadores trocavam cartas e diziam, olha que interessante o que eu descobri. Tá? Então, olhando a correspondência, se descobre como é que grandes descobertas, que obviamente levavam muito mais tempo, né? E hoje em dia, o que acelera? É a tecnologia da informação, mas, ao mesmo tempo que ela acelera, ela traz muitos desafios, né? Então, como você falou, o volume é um desafio, mas pensa bem, o volume é um desafio não só porque é volume, mas pela dificuldade de se achar o que se quer, tá? Então, você precisa organizar o software, organizar os dados, documentar bem, que é o que a gente chama, para poder achar, e depois que você acha, você tem que saber para quê. Então, eu estou aqui, ó, um pendrive, está dando para ver no programa? Se eu te entregar esse pendrive e disser, estão aqui meus dados, isso não vai servir de nada. Eu estou compartilhando, eu vou deixar você usar, porque eles estão abertos. Não é tanto assim, porque é um pendrive, mas se eu não explicar o que eu tenho aqui dentro, como é que foi criado e para que pode ser usado, então o volume é um problema. E o outro problema que você falou é a proteção, a privacidade, e tem até, por exemplo, coisas que a gente não imagina de dados abertos, dado de clima, apesar de ser aberto, tem um grande centro na Europa que os dados estão totalmente abertos para todo mundo usar, mas eles têm que ser protegidos contra ataque. Porque as pessoas que querem provar que não há aquecimento global podem entrar e destruir os dados. Tá? Então, respondi um pouquinho de cada coisa, volume, mas não falei da privacidade do indivíduo, que isso aí é outro assunto, e eu vou, se você quiser, depois posso falar, senão fica para outra conversa. Sim, mas eu queria ouvir o Gilson também sobre essa questão pontual da segurança, do método para manipulação desses dados, né, compartilhados, da aplicação desses dados compartilhados. O comentário da doutora é super interessante. Eu espero que os nossos ouvintes e
e as pessoas que vão ter acesso a isso explorem um pouquinho mais a profundidade e a riqueza das informações que foram passadas. Entenda, nós estamos vivendo no mundo dessa explosão exponencial de dados, mas é preciso ter muito cuidado, porque, de fato, sem saber o que fazer com esse dado, a gente vai armazenar muito lixo, se a gente não tiver fazendo uma correlação muito bem feita do que aquele dado representa e como ele foi coletado, quais são os parâmetros de coleta desse dado. Uma coisa importante nessa direção é desenvolver padrões, metodologias e padrões. E as organizações de Open Science, elas estão debruçadas em desenvolver exatamente isso. É dizer o seguinte: como é que esse dado foi criado, com que tipo de ferramenta ele foi armazenado, que tipo de proteção ele está tendo, se é uma criptografia e como ele se recupera. Ele deveria ser intocável, no sentido de ser reescrito ou escrever por cima, para não ser adulterado, então tem que ser confiável, então não pode ter escrita por cima. Isso tudo significa desenvolver padrão. Aí volta a palavra open e colaborativo. Para você fazer isso, é preciso desenvolver uma série de padrões de mercado aceitos pela comunidade. E esse debate é especialmente importante. A partir desses padrões, você consegue, inclusive, fazer com que os dados interoperem, ou seja, que você correlacionar dado A, talvez de um instituto de pesquisa, com dado B, porque eles se conectam. É simples dizer, se a gente faz uma anotação de data, tá? Aí a gente não sabe que um país, a data vem mês, dia e ano, o outro é dia, mês e ano, você vai confundir as datas e vai ser uma loucura. Que raio de dias esse dado foi coletado? Então, é preciso estabelecer que aquele dado armazenado daquele jeito segue um certo padrão que está codificado, está explicando que aquele dado é feito daquela forma. Se a gente padroniza isso, a gente, de fato, começa a interoperar e aí a gente consegue ter riqueza para a humanidade explorar. E esse é o desafio, então, dos tempos atuais, como garantir um futuro seguro, ágil e principalmente sustentável em todas as frentes em relação à manipulação desses dados abertos? Quer dizer, existe dados, eu sou especialista em dados, tá? Mas sem o software para que vai processar os dados, o dado vai ficar lá dormindo, né? Deixa eu estender um pouquinho dos exemplos, que ele deu o exemplo da data. Se eu só disser 1000, o que é 1000? É um peso, é uma temperatura, é uma moeda, né? Aí, bom, eu descubro o que esse 1000 é. Mas ainda o que eu posso usar? E aí eu me lembrei de um projeto antigo, que eu trabalhei com sons de pássaros, que estavam armazenados para as pessoas estudarem e trocarem. E era som de pássaro gravado em lugares que hoje em dia tem prédios. E eles estão sendo usados para reconstruir a natureza de 60 anos atrás naquele lugar. Então, um dado que foi criado de algum jeito está sendo usado para reconstruir o passado e pode ser usado para preservar para o futuro, desde que seja bem tratado, bem documentado, e este que é o grande desafio, como você bem falou. Gilson. Doutora, sensacional. Adorei, inclusive, o exemplo dos pássaros e a dificuldade que é fazer associação com georreferenciamento de exatamente onde isso aconteceu. E agora, o interessante é ver a possibilidade. No momento que conseguirmos resolver esses problemas, desenvolver padrões que sejam aceitos
e múltiplas indústrias, aceitos pela comunidade científica, pelos múltiplos laboratórios espalhados pelo mundo inteiro, porque nós temos diferença de notação, de língua, então cada um se refere a um tipo de informação de um jeito, a fazer a tradução. São grandes desafios, mas devemos ter em mente que, se vencermos esses desafios, e o que temos feito com o coronavírus e outros é vencer grandes desafios, mas unidos, com colaboração. Se fizermos isso, o legado para outras gerações, como a doutora comentou, é inimaginável, porque o céu é o limite. E se a gente coloca aquela camada de inteligência artificial para nos ajudar a achar coincidências e fazer análises, aí eu diria que a gente vai transformar facilmente o que entendemos hoje como pesquisa científica. Entender esses processos e... Eu só podia, desculpa, interromper, complementar, Sim? Porque ele falou em inteligência artificial, né? Por Que favor. muita gente fala. Inteligência artificial, ela muito é baseado em processar dados, né? Principalmente grandes volumes de dados. Então, o que está sendo provado mais e mais é que, se os dados não estiverem bem organizados, bem documentados e limpos, a inteligência artificial não vai ajudar de nada, porque você tem que começar com uma base sólida, né, para conseguir fazer alguma coisa. Isso se chama até curadoria. Desculpe. Não, pois não, curadoria, por não. Curadoria de dados, e é uma área da qual eu gosto muito, então eu digo que eu sou faxineira de dados, porque toda a minha pesquisa ela tem a ver com deixar os dados limpos para a interoperabilidade, que é disso que você estava falando. Doutora, eu tenho em casa um cientista de dados, meu filho tem 27 anos, sai de casa daqui a 2 meses. E o nosso debate noturno, muitas vezes, é exatamente nessa direção. Se a gente vai processar lixo, não dá para esperar que saia outra coisa. Existe um termo um pouco mais complexo ou difícil de se falar em público aqui, do que a gente fala, do que entra, do que sai, mas é difícil, de fato, imaginar que a gente vai colher um dado que não seja estruturado, com base num dado não estruturado, alguma coisa que faça sentido. Então, eu concordo muito com a senhora nessa direção, que temos uma tarefa enorme pela frente de fazer uma grande limpeza. Uhum. Bom, quando eu falei lá no início que a gente ia ter uma conversa para despertar ideias, né? É realmente isso, né, que a gente estava ali no início fazendo, e certamente esse caminho dessa discussão ele será presente no dia a dia de todas as pessoas, né, daqui para os próximos anos, em todas as esferas, né, em todos os segmentos, em todas as áreas, em todos os países, sem dúvida, mas a gente tem que cada vez mais ir se habituando e entendendo mais esse universo para conseguir estar, assim, conectado e consumindo, né, tudo que virá desse estudo, dessa pesquisa, dessa produção de dados em esfera mundial. Gente, essa conversa foi muito interessante, muito esclarecedora. Eu tenho certeza de que quem nos acompanhou até esse momento aprendeu muito com vocês, com a fala e com a história de vocês. Muito obrigada, doutora Cláudia, foi uma alegria recebê-la. Muito obrigada por estar conosco aqui no Distorce TV. A alegria foi minha, e eu vou propor um exercício que eu faço muito para os seus ouvintes, que é o seguinte: onde quer que você esteja, hoje em dia, nossos dados são coletados pelo celular, pelo Fitbit, por tudo quanto é lugar. Então, você começa a pensar, quando você vai a um hospital, no que esses dados que estão sendo coletados, à medida que eu me movimento, eles vão ajudar a melhorar o trânsito. Os meus dados de saúde vão melhorar o desenvolvimento de novas vacinas, novas políticas públicas. Então, com meus dados, se eu permitir que meus dados fiquem abertos, eu estou contribuindo para a ciência e para o meu bem-estar, porque isso vai reverter para mim.
Eu agradeço muito as suas perguntas tão instigantes e a honra de estar nesse programa. Obrigada, nós que agradecemos. Gilson, muito obrigada também por participar e por compartilhar tanto conosco. Joyce e Cláudia, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, um privilégio, e eu afirmo, aprendi bastante. Aprendi, nesse momento, algumas questões e conceitos que eu não havia pensado. Obrigado por compartilhar, doutora Cláudia. Muito obrigado, Joyce, pela sua intermediação aqui, pela sua condução. Obrigada, eu quero agradecer também a todos que nos acompanham a cada episódio, estão conosco em cada uma das nossas publicações aqui no Distorce TV, e para assistir todos os episódios é só clicar no card e acessar a nossa playlist. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.